ouvintes da Locomotiva Esportiva. Tá no ar mais um podcast LE especial do NBB 2020 e 2021. E hoje a gente está aqui com o segundo time do nosso especial, seguindo ali a arbitrariedade da ordem alfabética. Hoje vamos de Brasília Basquete. E para falar de Brasília, ninguém melhor do que ele, que já esteve aqui na última temporada nesse especial. Ele já passou por inúmeros veículos de Brasília, ele que já passou pela equipe de comunicação do próprio Brasília e sabe como ninguém falar da equipe da capital federal, Lucas Magalhães, senhoras e senhores. Boa noite, Lucas, boa noite a todos. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que o pessoal vai ouvir. Então fica aí a saudação para todo mundo, prazer gigantesco estar falando sobre basquete, né? A gente que ama tanto esse esporte, sempre um prazer estar falando e, claro, agradeço demais o convite de estar na Locomotiva Esportiva de novo. É sempre um prazer falar com os amigos de Bauru. Show de bola. Bom, Lucão, pra gente charar, né, dois Lucas, o programa vai ser muito bom hoje, né? Mas vamos lá. Pra gente falar de Brasília, a gente tem que começar por uma coisa bem simples, né? Ano passado foi bem conturbado a temporada da equipe, e teve uma mudança já no nome. Né? O Brasília, que era Universo Brasília, não é mais Universo. Aliás, é outra franquia agora. Como é que funcionou isso, Lucas? Na verdade, eu não cheguei a apurar essas informações a fundo assim ainda. Acho que nem deu tempo, né, de explicar isso direito. Eu acho que é uma coisa nova para todo mundo, mas que eu vejo com bons olhos. Assim, já é uma coisa que a própria Liga Nacional de Basquete confirma, né, que houve uma mudança de franquia, mas para o basquete da cidade é uma coisa fantástica, porque você não tem mais aquele risco do projeto mudar de lugar ao final de cada temporada, né? Como já aconteceu uma vez, ao final da temporada 2009-2010, quando o projeto se mudou para Uberlândia. Então, assim, você ter uma franquia de Brasília, ela traz uma tranquilidade maior, a possibilidade de você transformar o projeto num projeto mais perene, mais a longo prazo, ela é muito maior, né? Então, traz com certeza muito mais tranquilidade, acho que não só para os gestores, mas também para o torcedor. Isso. Para quem está perdido um pouco nessa questão de mudança, na NBA a gente vê muito disso, de um time, uma franquia mudar de cidade, né? A gente vê ali o caso mais emblemático recentemente, acho que foi o Seattle Supersonics virando o Oklahoma City Thunder. E no Brasil isso é bem incomum, com exceção da Universo, né? A Universo, a rede de universidades, tem uma franquia no NBB e começou em Brasília, depois foi para Uberlândia, depois foi para Salvador, né, quando virou Vitória, Isso. voltou para Brasília e agora é o Vila Nova, de Goiás. Fez a parceria com o clube de futebol Vila Nova e os esportes da Universo profissionais foram levados para lá, não está no NBB ainda, não está na Superliga de Vôlei ainda, mas o plano é que num futuro próximo o Vila Nova chegue nessas competições. Mas tem esse problema, né, de ficar mudando tal e tudo mais. Da outra vez que isso aconteceu em Brasília, muita gente nem percebeu, porque a equipe foi basicamente a mesma, né, do NBB 1 para os seguintes, né? Na verdade, do NBB 2, né? No NBB 2. Mas essa história ela ficou meio complicada, assim, porque na verdade o que aconteceu não foi uma simples troca de patrocínio, né? Você teve a mudança de franquia mesmo e tal, mas essa foi uma história que não foi muito bem contada, ela não ficou muito bem contada. Saiu o Universo, entrou o Uniceub, e aí o time que era bicampeão brasileiro continuou bicampeão brasileiro, ficou uma história meio nebulosa até. Depois é que quando voltou o Universo para Brasília, depois de uma temporada de ausência da cidade no NBB, aí que se começou a discutir mais essa questão, e aí meio que se tornou mais público o fato de que eram, na verdade, dois times diferentes e tal. Mas essa foi uma história meio complicada, uma história que nunca ficou exatamente bem contada, não. Tanto é que o Brasília é considerado tricampeão do NBB, né? E na verdade é um título da Universo e dois da Uniceub. Isso, exatamente. Só que na verdade a própria Liga Nacional trata o Brasília como tricampeão
até por conta das mesmas pessoas que estavam em quadra, né, terem ficado de um projeto para o outro. Ninguém fala que o Uberlândia era campeão do NBB, ninguém fala que o Vitória tinha um título do NBB, e muito menos que o Vila Nova tem um título do NBB. Né? Exato. É tudo do Brasília. Mas vamos pular então para 2020. O Brasília ficou de fora do que seria os playoffs, né? Não, a temporada não terminou, mas seria extremamente improvável do Brasília conseguir passar o Bauru ali para ficar com aquela 12ª posição. Mas foi uma temporada bem conturbada, né? Teve problemas com salários e tudo mais. Agora, a situação está um pouco mais estável, né? Como você mesmo disse, essa mudança de franquia permite isso também, né? A negociação ali é mais próxima dos jogadores, você não depende de falar com o dono da franquia, coisas desse tipo facilitam bem a vida, o planejamento ao longo do ano, né? Não, sem dúvida, é lógico que por ter feito parte da engrenagem do Brasília durante, uma temporada, né, nessa história mais recente, na retomada do investimento no basquete na cidade, a gente começa a ver algumas coisas com outros olhos, assim. O fato de você não ter que negociar, e você foi muito preciso no seu comentário, assim, o fato de você não precisar negociar com o dono da franquia e os próprios gestores do time, né, o caso do Bernardo Bessa, por exemplo, negociarem direto com os jogadores e ele ser responsável pela negociação com os patrocinadores, isso diminui uma etapa no fluxo que é fundamental, né, porque é muito mais fácil você negociar, você conhecer o seu projeto a fundo e saber quais são as suas necessidades, quais são as suas forças, né? E principalmente saber vender melhor o seu produto. Então isso aí com certeza facilita muito o trabalho dos gestores para transformar um investimento no basquete em algo mais sólido, né? Algo que Brasília, lógico, merece, né? Porque é a cidade que, lógico, é claro, o maior público da história do basquete foi aqui em Brasília. Então, você ter um investimento mais a longo prazo, podendo ter uma negociação muito mais tranquila e muito menos trabalhosa, é fundamental, né? Você diminui muito estresse nesse processo. Sim, sim. E nessa toada, a equipe conseguiu manter boa parte da sua base e também trazer vários reforços, né? Vamos dar uma recapitulada aqui em quem ficou nessa temporada, de uma temporada para outra, no Brasília. Ficaram Nezinho e Gabrielzinho, jovem armador. Nas alas, Gui Santos e Arthur. E o pivô Marcelão renovou, além, é claro, do técnico Ricardo Oliveira, o Bocão. O Pedrinho Rava Pedrinho também. Rava também ficou. Isso, esqueci dele aqui. Pedrinho Rava, armador. Quem chegou no Brasília, quem desembarcou, a lista é grande, viu? E alguns nomes bem interessantes. Bom, chegaram os alas Jefferson Campos e Sam Jäger, Gemerson, Danilo, o Danilo Monteiro, que já jogou no Brasília em outros tempos também, o Diego Conceição, que estava no Botafogo, que fazem ali a posição 3 e a 4, também desembarcaram em Brasília, e o Caio Torres, o pivô já de seleção brasileira, Flamengo, Pinheiros, inúmeros times no NBB. O Brasília conseguiu ainda montar um elenco interessante, principalmente considerando que ele foi ao mercado quando todos os jogadores praticamente já estavam empregados, né? Tinha pouca manobra ali para o time fazer, né? Não, teve também a chegada do Felipe, a chegada não, a permanência do Felipe Esteves, né, que é um jovem jogador, um jovem ala pivô, que chegou no final da temporada passada e ficou no Brasília. O pai dele é o Claudinei Oliveira, técnico de futebol, foi técnico do Santos, do Goiás. Isso, verdade. Mais um que eu esqueci, desculpa aí, gente. O time do Brasília, na minha concepção, ele ficou um time interessante. Dá para se pensar até em dizer que é um time melhor do que o do ano passado. Por exemplo, o Caio Torres traz uma qualidade para o garrafão muito grande. É lógico, você perdeu o Rafa Moreira, perdeu o Ronald, os dois para o Minas Tênis Clube, mas são dois jogadores intensos, mas eu acho que se você for pegar o conjunto do time da temporada passada e dessa, talvez esse time seja melhor do que o da temporada passada. A gente só vai saber quando entrar em quadra, quando os jogos começarem, mas com certeza é um time interessante, é um time para ficar de olho. É um time que vai brigar pelo título do NBB? Acho difícil, acho improvável, mas a gente não sabe, assim, o imponderável ele existe, então mas é um time para ficar de olho ali, com certeza, para
é um time que, na minha opinião, não vai ser aquele sofrimento todo para classificar para os playoffs, como foi na temporada passada, e até o time acabou não conseguindo, né, uma vaga entre os 12 e teria ficado de fora dos playoffs caso eles tivessem acontecido. Falando em ficar de olho, né, o Brasília aparentemente vem mais uma temporada com um dos uniformes mais legais do NBB, né? Se o que o time está usando nos treinamentos agora for o mesmo uniforme de quando a temporada começar, eu aprovo. Particularmente eu aprovo. E olha que eu já tenho camisa do Brasília aqui, daquela silhueta da cidade, da skyline da cidade, que eu achei bem legal. E eles conseguiram fazer outro mais ou menos na mesma pegada. Só para a gente completar essa questão do elenco, você falou do Rafa Moreira e do Ronald que foram para o Minas. Também teve o Bruno Fioroto, que foi para o Cerrado, e o Pedro Mendonça, que foi para Caxias. Eu acho que um dos grandes problemas do time ano passado, além, é claro, das questões extra-quadro e tudo mais, foi a parte de lesão, né? O time perdeu o Gui Santos no melhor momento dele, a Arthur ficou fora do começo também. Isso vai desgastando bastante, né? Fora o O Ronald, próprio Pedro Mendonça. Pedro Mendonça. O Ronald não era lesão, né? Mas ele voltou depois de 2 anos fora das quadras. Então você tem uma perda brutal de ritmo de jogo, tal. Que ele recuperou até que rápido, mas o comecinho foi meio claudicante, como naturalmente se imagina. Então, além de tudo, teve isso, né? E que se espera que não tenha nessa temporada, que o time redondinho pode dar mais trabalho para os outros. E só para jogar uma água no teu chope aí, os uniformes do Brasil não vão. Talvez o. Eu tive a oportunidade de assistir ao primeiro treino do Brasília. No último sábado, o time está treinando no Clube Social Unidade de Vizinhança. Clube tradicionalíssimo aqui de Brasília, que revelou um tal de Oscar Schmidt. Aí, não sei se você já ouviu falar, jogador promissor, aí do jogador que fez um relativo sucesso no basquete brasileiro. E aí o Brasília, por meio de uma parceria, está treinando lá. Ele E chutava aí eu direitinho. chutava exato, tinha um arremesso de 3 pontos confiável, vamos Chutava dizer assim. direitinho. E, e aí o Brasília, por meio de uma parceria, está treinando por lá. E eu tive a oportunidade de assistir ao primeiro treino e tal, até porque eu estava bem curioso para ver como é que seria o ritmo dos jogadores. Sou sócio do clube, não tiveram como impedir muita coisa. O uniforme do Brasília, um lado dele é azul e dourado, e aí não pode. A regra não permite que o time tenha duas cores dominantes no mesmo uniforme de jogo. Então, já te adianto que o uniforme de treino não vai ser parecido, não, tá? Só para jogar água no seu chope. Até porque, contar uma curiosidade, na temporada 18-19, o time do Brasília, que foi no meu último ano como assessor lá, o Brasília tinha uniformes de cores diferentes. Era assim, era azul e preto, branco e azul e tal. Eram uniformes bem bonitos. E o time chegou a rodar algumas dessas camisas para jogo, e aí o uniforme foi vetado e tal. E aí não. Acabou tendo que trocar, e mesmo assim acertaram muito nos uniformes daquela temporada. Mas assim, eu fui assistir, eu fiquei bem curioso, assim, achei bem bacana o que eu vi. O time me parece muito motivado para entrar em quadra, para jogar. E o elenco é um elenco que se conhece, né? Além dos jogadores, claro, que jogam juntos há 1, 2 temporadas, como é o caso do Nezinho e do Arthur, né? Nessa retomada do basquete aqui na cidade, já jogaram juntos a vida inteira, mas estão jogando juntos de novo. O próprio Gui Santos, que voltou a treinar no sábado, depois de sofrer aquela lesão horrorosa no jogo contra o Rio Claro, né? Que ele teve a ruptura do tendão patelar. Voltou a treinar no sábado. Jefferson Campos também, que já jogou aqui, jogou com o Arthur. Então, assim, é um elenco que, para ficar de olho, né? O que vai virar lá na frente a gente não sabe. Mas é um elenco certamente para ficar de olho e vai ser bacana de assistir, assim. Acho que vai ser interessante. Eu fiquei muito chateado agora, viu? Vou confessar para você. Eu gostei bastante do uniforme, mas eu deposito minhas esperanças aí nos designers de Brasília para fazer mais um bem legal. Mas vamos lá, tem dois nomes que se destacam, né, em termos de história, em termos de peso em anos anteriores no basquete, que está nesse elenco do Brasília, né? E eu destaco o Caio Torres em primeiro lugar. Caio Torres chegou do Pinheiros, né, é um jogador já de 33 anos que teve muito sucesso, principalmente no final da última década e no começo dessa,
Lembrando que a década não acabou, a década acaba em 31 de dezembro de 2020, a década ainda não acabou. Então, ali no final de 2008, 2009, depois de 2012, 13, Caio Torres estava muito bem, principalmente ali nas passagens dele por Flamengo, São José, foi muito importante nessas equipes. Mas nos últimos anos tem se falado um pouco do Caio Torres, tem se visto um pouco o Caio Torres com uma certa dificuldade, principalmente quando precisa marcar muito longe da cesta, né? Você acha que vai ser um problema muito grande isso para o Brasília? Porque muito provavelmente ele vai ter muitos minutos, né? Ele vai começar os jogos, terminar as partidas também com a camisa do Brasília. Você acha que isso pode ser ali um ponto de fraqueza para o time? Como equalizar isso? Cara, eu acho que, baseado no que eu vi do treino do Caio Torres, porque na verdade não foi um treino, não teve nenhuma atividade tática, foi mais um suja-roupa, né? Um treino mais técnico ali e tal. Mas do que eu vi do Caio Torres, primeiro que ele não é um jogador veterano ainda, né? O cara tá com 33 anos e tem muita carreira pela frente. Mas, tecnicamente, ele ainda tem muita condição de entregar muita coisa, assim, tá com um arremesso muito calibrado, de média distância, até de longa distância, chutando bem de fora chutando bem do perímetro. E eu acho que, não sei se vai chegar a ser uma fraqueza. Eu acho que os times montados pelo Ricardo Oliveira, e eu posso falar muito bem disso porque eu joguei para ele quando era moleque, a característica é de um time de muita pegada. E eu acho que se o time se organizar direito e tentar proteger mais o garrafão, o Caio Torres não vai precisar sair tanto para marcar. E digamos, essa deficiência não vai ficar evidente. Eu acho que a defesa do Brasília é que vai ditar o ritmo dos jogos e de como as coisas vão acontecer. Mas eu vejo no Caio Torres um jogador extremamente motivado e para mostrar que ele pode sim ser o mesmo, ou pelo menos chegar perto do nível de jogo que ele apresentou em 2013, quando ele foi eleito o MVP das finais do NBB, no título do Flamengo. Então eu não vejo como fraqueza, mas um ponto de atenção assim do Brasília, tentar, se não der certo, se ele começar a ter muita dificuldade de marcar longe da cesta, de fazer alterações na defesa para poder conseguir vencer jogos. Obviamente, esse é o grande objetivo do time. Ano passado ele teve, falando aí do ataque, né? Ele teve 37% de aproveitamento do perímetro, uma marca muito boa para pivôs. Uhum. Ele já teve na retrasada pelo Vasco 39,1. Então, nesse ponto, realmente ele agrega, né? Ele é um cara muito técnico, ele sempre foi, né? Nunca foi esse cara, aquele pivô explosivo, como o próprio Ronald, né? Uhum. Mais de bateção embaixo da. Bateção assim, de briga, usando bem o corpo embaixo da cesta. Ele sempre foi muito técnico, ele teve visão de jogo, sempre chutou muito bem de três, e isso não se perde, né? Pelo contrário, quanto mais o tempo Uhum. passa, a tendência é que melhor você saiba utilizar essas armas, né? Uhum. Mas o outro Não, cara que eu. Ah, perdão, pode falar, claro. nada. É um jogador que eu acho que o Brasília fez algumas alterações na comissão técnica, e eu acho que isso pode ajudar o Caio. Tem elementos na comissão técnica que podem ajudar o Caio a encontrar o melhor jogo dele de novo. Assim. No Vasco ele não conseguiu se encontrar tanto, foi na temporada 18-19, né, na temporada onde ele teve duelos assim, engraçados não, mas duelos interessantíssimos com o próprio Marcelão, né, que hoje é o reserva imediato dele aqui no Brasília. Os dois trocaram a pancadaria, como diz o Alex lá no Garrafão. E aí, assim, é um jogador que, lógico, se precisar trombar no garrafão, ele vai conseguir. E, principalmente, eu acho que ele tem muitas armas ofensivas. Se o passe vem quadrado, ele consegue corrigir o passe e fazer a cesta. Ele é um jogador muito interessante de assistir. E eu acho que vai ser legal de acompanhar ele aqui no Brasília. Sim, e também é um cara que participa muito, né, das ações, estatisticamente falando mesmo, né? Boa parte dos pontos e das assistências das equipes passam por ele quando ele está em quadra. No passado ele foi um dos pivôs que mais participou. Eu estou aqui com o Mundo Basquete, né, o site do Mundo Basquete aberto, com as estatísticas avançadas do NBB. É quase o basquetebol referência do NBB, eu adoro esse site. Abraço aí também para o Jadiel e para o Luiz, que tomam conta do mundo. O Caio Torres foi o quarto pivô mais participativo, né, da última temporada. E realmente
confirma tudo isso que você falou. Mas o outro jogador que eu queria falar também, não tem como ignorar, é o Sam Jäger. Eu acho que é assim que fala, né? Não sei se você trocou essa ideia com ele. Não, na verdade ele não chegou em Brasília ainda. Ah, não, chegou ainda. Por questões burocráticas ele não chegou ainda. Deve chegar aí, acho que essa semana não mais, mas na próxima semana ele deve tá em Brasília já. E eu não conversei com ele ainda, assim, o pouco que eu conheço dele é de estatística ali do Real GM, né, que é um site que ajuda muito a gente na hora de conhecer melhor esses jogadores gringos que vêm para o Brasil, e dos vídeos na internet que eu fiquei impressionado com a força física desse jogador. Assim, é um negócio impressionante. Sim, ele é um ala, né? 31 anos, 1,93 m, e realmente a força física, a explosão dele chamou muito a minha atenção também, mas não só isso. Ele tem um chute do perímetro que, pelo menos nos anos dele de D-League, né, que ainda era D-League, né, com D, quando ele jogou, e de NCAA, foram números impressionantes. Ele teve sempre acima de 40% do perímetro, que é uma marca muito alta. Esses números no Brasil quase ninguém consegue manter. Ó, em 2010, 2011, ele teve 31%, né? Não foi tão alto assim quando ele jogou pela Universidade do Texas, mas depois que ele foi para a California State, ele teve 44% do perímetro. É um número altíssimo. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Não, e se você for parar para olhar as estatísticas dele depois disso, e até o Real GM tá acreditando ele no time errado aqui agora que eu tô olhando de novo. Se você for olhar os números dele jogando no basquetebol mexicano, na Cibacopa, os números também são assustadores. Assim, é um cara que tem média, deixa eu até olhar aqui direito para não falar groselha. Na, assim, na temporada 19-20 ele quase não jogou. Mas, por exemplo, na 17-18 ele teve média de 40% do aproveitamento de 3 pontos. Assim, é uma coisa muito que chama muita atenção, mas eu queria ver a pontuação dele. Aqui, achei. Nos últimos 3 anos, ele teve médias de pelo menos 24,9 pontos por jogo, sendo que o pior ano dele foi na temporada, assim, nos anos recentes, né? O pior ano dele foi na temporada 17-18, jogando em Porto Rico. Jogando em Porto Rico, não, jogando no próprio México, mas na Liga LNBP, que ele teve médias de quase 18 pontos por jogo. Então é um pontuador nato, assim, ele chega para ser, guardadas as devidas proporções e com todo respeito ao torcedor de Brasília, para ser um cara parecido com o Zach Graham, por exemplo, que você deve se acostumar a assistir bastante. Que consegue arrumar o espaço no perímetro para chutar, mas que também infiltra bem, tem armas dentro do garrafão, um jogador bem interessante de assistir, e eu acho que o Sam Jäger pode suprir essa necessidade de ponto que o time talvez tenha nessa temporada. Até porque no último ano também não tinha um jogador nessas características, né? Quem começou a chamar essa responsabilidade foi o Gui Santos, né? Que Isso. começou, antes da lesão, a pontuar bastante, muito mais até do que da passagem dele pelo Bauru. Começou a chamar muito mais essa responsabilidade, começou a arriscar mais. Ele teve jogos, eu estou pegando aqui os números do Gui Santos, ele teve jogos ali, sequência de 25, 23 pontos, 21. Então, foi uma pena realmente a lesão, e agora é mais uma pessoa para dividir isso com ele, né? Se bem que, ao que tudo indica, é ele que vai dividir com o Semi, né? Assim, o perímetro do Brasília, com a chegada do Sam Jäger, do próprio Gé Campos, ele fica bem interessante, porque se você for parar para pensar, Nezinho, Pedrinho e Gabriel chutam de 3. Os 3 armadores conseguem matar a bola. Aí você pensa, Semi, que possivelmente vai ser o titular, Gui Santos e Gé Campos, os 3 chutam também. Arthur e Danilo Monteiro também chutam. Então, assim, um perímetro fortíssimo, né? Você tem aí jogadores em todas as posições que conseguem matar a bola de 3. Então, ofensivamente, eu acho que o time do Brasil está bem servido. Se vai encaixar na defesa ou não vai, só o tempo vai dizer. Mas é um time que tem característica de defesa também, né? O próprio Gui Santos é um bom marcador, o
O Pedrinho Rava também é um bom marcador, mas esse é um outro papo, né? Estamos falando de ataque, daqui a pouco a gente fala de defesa. A gente pode emendar, por que não, né? Mas só fechando a questão do ataque. Nezinho e Arthur são realmente intermináveis. A gente nunca vai ver eles parando. Um tá com 39, vai fazer 40, o outro com 38. Os caras são eternos no basquete, Lucão. Cara, é até difícil falar de aposentadoria desses dois, porque tanto o Nezinho quanto o Arthur eu conheço há 14 anos. Então, assim, a metade da minha vida eu conheço esses dois, de ver jogar, de admirar, e depois de um tempo de trabalhar junto e virar amigo. Só uma curiosidade, assim, talvez eu erre o percentual, mas na temporada 18-19, o Arthur, com 36 anos, se apresentou para a pré-temporada com 6,7% de gordura corporal. Então, assim, são dois caras que colhem muito o que eles plantam, né? São caras que têm alimentação regrada, que não bebem, que treinam, que se cuidam, que descansam bem, prezam pelo descanso. Então, assim, a longevidade da carreira deles passa muito por isso. E você tem um exemplo aí em Bauru também, que se chama Alex Garcia, que é um outro monstro, que vai pela mesma linha, né? São caras que são realmente atletas. Eles se cuidam, eles sabem que o corpo deles é a ferramenta de trabalho que eles têm, então eles fazem de tudo para que a máquina esteja sempre ali com as engrenagens em dia, os parafusos bem apertados, tudo muito bem lubrificado, porque eles sabem que o ganha-pão é com o corpo. E eles levam isso aí ao pé da letra e fazem isso muito bem, né? O Nezinho, com 39 anos, eu vejo ele jogando aí pelo menos mais uns 2 anos em altíssimo nível. E o Arthur, até mais do que isso, né? Assim, são dois jogadores, como você falou, são intermináveis, muito porque eles se cuidam muito, né? Eles sabem da necessidade de se cuidar, não gostam da noite, até são meio avessos a isso. Então, assim, são impressionantes mesmo, são grandes atletas de se acompanhar. Ninguém chega nessa idade jogando nesse nível sem se cuidar. E é muito engraçado que aconteceu uma coisa com eles, que aconteceu também com o Larry, aqui em Bauru, né, que completou 40 anos mês passado. As duas últimas temporadas de Nezinho, Arthur e também o Larry Taylor, mas fechando no Brasília, de Nezinho e Arthur, foram melhores que as temporadas anteriores. Né? Então mostra que eles ainda conseguem evoluir. Né? A temporada 2018, 19, 19, 20 foram melhores que a 17 e 18 dos dois. Então E ainda tem chão, né? Ainda tem chão. com certeza, sem querer te interromper, mas já interrompendo, eu fiz uma matéria com o Arthur na temporada passada, lá pro portal Metrópolis, em que eu brinquei e chamei o Arthur de Benjamin Button, porque na temporada passada ele alcançou a melhor média de pontuação da carreira dele, com 37 anos. Então, eu até brinquei com ele que a matéria estava quase pronta, e aí teve um jogo que eu não me lembro se ele carregou de falta ou se ele simplesmente não foi bem mesmo, e aí terminou o jogo com 8 pontos, mas no outro jogo ele explodiu, chutou, acho que ele terminou o jogo com 30 pontos, e aí bateu o recorde, né? Chegou na média, no número mágico lá que precisava, e aí eu falei, pô, é o Benjamin Button, né? E aí a gente brincou bastante com isso, e é mais ou menos isso, né? Na temporada passada, com 37 anos, ele chegou na maior média de ponto da carreira, não dá para duvidar de um cara desse, né? Não, e o Nezinho? O Nezinho é um cara que, tanto por ser armador, como pela mecânica de passe, de arremesso, aquele pulo com uma perna só, você acaba prestando mais atenção nele em quadra. Mas o Arthur, pelo menos particularmente, é aquele cara que você olha e fala, putz, o Arthur, como que o Arthur tá no jogo? Deixa eu ver. Aí, de repente, ele tá com 17, 18 pontos. Você fala, meu Uhum. Deus do céu, de onde saíram todos esses pontos, né? Então, realmente, é algo bem legal. E também outros dois caras que o Brasília contratou para essa temporada que me agradam bastante. Um é o Gemerson e o outro é o Diego Conceição. Né? O Gemerson está aí com 27 anos, o Diego está com 33. São dois caras que fazem funções ali mais ou menos semelhantes. Eles defendem muito bem do perímetro também, mas conseguem atacar com versatilidade, né? Principalmente o Gemerson nesse quesito. Tanto é que o Diego, 2 anos atrás, ele estava entre os finalistas para jogador que mais evoluiu, sempre cotado também entre os melhores defensores, e pode também dar esse tchan que o time precisa, né? Agora falando de defesa,
né? Pode ser essa carga, essa força também que a equipe pode precisar ao longo do ano. E uma das coisas que eu estava comentando no treino lá, com o assessor de imprensa do time, com o outro rapaz do marketing lá, o Matheus Maranhão, o João Guilherme Romariz, é que essa temporada, esse elenco atual do Brasília tem mais carregadores de piano, que são jogadores que às vezes não atacam tanto, não rendem tantos pontos para o time no placar, mas que lá na defesa garantem que o principal pontuador do outro time não pontue, não tenha tranquilidade para atacar, ou tenha que forçar arremessos, se complicar com a bola. E aí o Diego Conceição, o Gemerson, o Jefferson Campos, todos eles atacam muito bem, mas na defesa eles são carrapatos mesmo, assim. Eles complicam muito a vida do cara que está atacando. Então, eu vejo esse time do Brasília com uma característica de defesa muito forte. Então, não seria, por exemplo, muita ilusão pensar num time do Brasília que jogue mais no jogo de transição do que no jogo de meia quadra, que a gente viu tanto na temporada passada. Eu acho que esse time do Brasília tem mais potencial de correr a quadra do que o time do ano passado. E lógico, para você correr a quadra, você tem que marcar muito bem para tentar limitar o outro time, né? Seja de errar um arremesso, errar um passe, ou de você conseguir uma roubada de bola. E esses três nomes, lógico, além do Gui Santos, do próprio Pedrinho Rava, o Nezinho, que faz muito bem essa função, de você conseguir complicar o seu adversário para poder sair correndo em velocidade e finalizar na cesta fácil do outro lado. E a cesta fácil também impede o efeito oposto. A temporada passada, o Brasília sofreu muito com a transição adversária. Era muito comum, aliás, o tanto de highlight que teve sobre o Brasília na temporada passada foi um negócio impressionante. Sobre o Brasília e sobre o Bauru, acho que os vídeos do NBB estão recheados de highlight contra os dois, né? E esse aumento de cestas fáceis diminui também os contra-ataques adversários. E aí aquela bola de neve, né? Aquele beabá do basquete, que conforme você vai passando a acompanhar mais, você vai percebendo que uma coisa leva a outra, e até pelo tamanho da quadra, pelo tipo físico dos jogadores, essa transição, essa defesa-ataque é muito mais rápido do que em qualquer outro esporte, e você consegue ver os efeitos disso de maneira muito mais rápida, né? Exatamente. O Brasília sofreu muito na temporada passada, até porque em dado momento do NBB, todos os laterais estavam ou estiveram machucados, né? O Brasília teve que improvisar muito e aí sofre, né? Não tem jeito. O time que não consegue ter uma rotação um pouco mais profunda acaba sofrendo. E aí acontece isso aí que você falou. O time vira alvo da maioria dos highlights da temporada. E o Brasília sofreu com isso, e a gente torce para que nenhum time tenha problema de lesão. A temporada vai ser tão diferente esse ano já que se for para ter problema de lesão, vai ser pior ainda, né? Ó, meu microfone estava desligado aqui. Não, com certeza, né? Tomara que realmente nenhum time tenha lesão, porque a lesão só estraga o espetáculo no final das contas, né? Mas, Lucão, falando agora um pouco da situação em Brasília. Brasília agora tem dois times, né? Pela primeira vez no NBB, Brasília tem duas equipes na elite, e o Cerrado também veio com uma equipe interessante. E seria muito legal se tivesse jogo com torcida em Brasília, né? Tanto na SEB quanto no IESPLAN, na Casa do Cerrado. É uma rivalidade que acho que pode ser bem interessante para os anos seguintes. Não, a gente torce para que no segundo turno a gente possa ter, né, jogos minimamente com alguma torcida, né? A gente torce para que essa situação da pandemia seja contornada, para que a gente possa ter não só a volta das torcidas, mas outras coisas que a gente já sente tanta falta, né? Mas sim, já está sendo uma rivalidade interessante, né? A gente já vê provocações nas redes sociais, algumas muito além da conta, outras que ficam dentro do âmbito esportivo, mas vai ser uma coisa interessante. Só é ruim porque os times não vão se enfrentar na cidade, né? O primeiro clássico o primeiro derby, digamos, entre Cerrado e Brasília vai ser disputado na quadra do Corinthians, em São Paulo. Então, assim, a gente lamenta isso, mas entende que é o que o momento oferece. Mas sim, dependendo dos resultados,
das duas equipes. Eu acho que pode ser uma rivalidade interessante para o futuro, por que não dizer para as próximas edições do NBB. O Cerrado montou um time bem interessante, com alguns nomes bem legais, assim, né, de NBB, de Liga Ouro, por que não dizer, né, como é o caso do Lucas Lima, que, nossa, eu fui assessor de imprensa do Brasília Búfalos durante a Liga Ouro de 2018. O Lucas Lima fez uma Liga Ouro maravilhosa, né? Então, o elenco do Cerrado está bem interessante e eu acho que vai ser um pega bom entre as duas equipes, e torcer para que os dois projetos durem a ponto de criar uma rivalidade sadia na cidade. Sim, e teve também uma rivalidade aí, uma disputa já no mercado, né? Já nos bastidores. É que aí o Cerrado levou um pouquinho de vantagem com alguns jogadores nacionais, porque conseguiu sair antes na frente nas contratações, né? O Brasília chegou um pouquinho, uma semaninha ali depois, mas naquela altura do campeonato já fazia muita diferença. Mas eu acho que para fechar essa questão em quadra do Brasília, Lucão, queria falar um pouquinho do técnico, né, do Bocão. Você já foi treinado por ele e vai ser a primeira temporada dele desde o começo, né, comandando uma equipe do NBB. O que você acha que você pode falar aí para quem está ouvindo a gente sobre esse treinador que é desconhecido da maior parte do público ainda? Assim, na verdade, não é exatamente a primeira temporada que ele pega desde o começo, porque no NBB passado ele treinou o time desde o primeiro jogo, né? Então, ele só não fez a pré-temporada. Aí deram o André Germano, e o André Germano acabou saindo faltando acho que 10, 12 dias pro começo do campeonato, mas ele treinou o Brasília desde o começo desde o primeiro jogo do NBB. E a história do Ricardo é bem bacana. Falando um pouco sobre a CT do Brasília, né, da comissão técnica como um todo, a comissão técnica ela é 100% ligada a Brasília. O Ricardo, por exemplo, nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Brasília há vários e vários anos. E é um cara formador de talentos na cidade, né? No basquete da cidade. Vários nomes passaram na mão dele, né? O Breno Senna, acho que o Danilo Senna também. Muita gente que vocês veem, o próprio Pedro Mendonça, muita gente que está no NBB ou já esteve no NBB em algum momento e que saiu de Brasília foram atletas do Ricardo. Então, na base, ele é um cara extremamente relevante. É um cara que tem um olho para desenvolver talentos que é muito grande, assim, é muito, muito preciso. E já foi técnico de seleção de base. Então é um cara que, nas categorias menores, ele é. Mais menores não, né? Mais novas, ele é extremamente é, relevante e conhecido. Mas no adulto, ele está indo para a segunda temporada dele. Eu acho que esse ano o time pode oferecer para ele um pouco mais do que no ano passado. E a característica do Ricardo é um técnico de muita vibração à beira da quadra, né? E a vibração dele acaba contagiando os jogadores. É um técnico que não para na lateral. Ele fica o tempo inteiro dando instrução e comandando o time. E essa é uma característica que ele sempre tenta passar, né? De um time brigador, no melhor dos sentidos. Um time que luta até o fim. E que se for para cair, vai cair atirando. É um lema que ele usa sempre nas entrevistas. E é isso. Vai ser um time interessante de assistir esse time do Brasil. Bom, vai ser a primeiro turno inteiro, como você já disse, vai ser em São Paulo, um pouquinho no Rio, um pouquinho em Brasília, mas a maior parte, né, 80% dos jogos vão ser todos em São Paulo. E o quanto que isso pode afetar no Brasília para o bem ou para o mal, ou já que isso vai afetar todo mundo mesmo, tirando as equipes que já são de São Paulo, no final das contas vai tudo se igualar? Você acha que tem como tirar um benefício ou um prejuízo dessa situação na temporada? Eu acho que os times de São Paulo, naturalmente, vão ter vantagem, né? Por exemplo, a estreia do Brasília, dia 14 de novembro, é contra o Paulistano. O Paulistano vai ser sede de uma das bolhas. Então, assim, o Paulistano vai sempre mandar jogos. O time acaba tendo a vantagem de estar em casa, o deslocamento é muito menor, porque os jogadores vão de casa pro clube e tal, treinam lá todo dia, referências visuais, aquela coisa toda que a gente já conhece do basquete. Só que assim, depois de um tempo jogando no mesmo ginásio, você acaba se acostumando. Então, no começo, eu vejo como sendo uma vantagem para os times que sediarem as bolhas, mas que depois de um tempo, você não tem o fator torcida,
as referências visuais acabam se tornando mais fáceis para você se identificar dentro do ginásio, então isso meio que se equivale. No começo, sim, acho que os times que sediarem vão levar vantagem, mas só no começo mesmo e depois fica tudo mais nivelado. E aí vai ser mesmo o time que tiver melhor em quadra, o time que tiver melhor no dia vai conseguir sair com a vitória. O problema do paulistano é que ele só vai jogar dentro do seu ginásio lá em dezembro, perdão, né? Os outros mandantes, inclusive contra a Brasília, vão ser em Mogi, né? Pelo menos até o início de dezembro, o paulistano vai jogar lá em Mogi. Bom, mas isso aí é papo para outro podcast, só sobre a tabela vai caber, né? Principalmente depois que eles divulgarem quais serão os protocolos, as medidas que serão tomadas em relação aos jogadores, comissão técnica, etc. Lucão, já deu ali um papo bem legal. O que mais você tem mais algum recado, Não, na alguma verdade análise? eu falei errado, né? Na tabela que eu tinha recebido preliminar, o Brasília jogaria contra o Paulistano no Paulistano. E aí, agora que você falou e tal, o jogo vai ser no Hugo Ramos. Então, se mantém assim, né? O time que estiver jogando. O raciocínio é o mesmo, só com a correção da informação, né? O time que estiver sediando vai levar vantagem no começo e depois as coisas ficam mais equilibradas. Mas eu acho que o único recado que fica é mais de preocupação sobretudo com a cobertura da imprensa, né? Eu pude acompanhar um pouco do Brasília Futsal na Liga Nacional de Futsal e a imprensa de fora não não podia não podia cobrir o jogo, né? Você só podia ter acesso às imagens depois do jogo. A Liga Nacional cedia imagens, né, para você usar nos programas esportivos e tal. E os clubes mandavam fotos para quem precisasse. A gente torce para que se encontre um meio termo no sentido de cobertura, porque eu acho que num ano tão difícil que a gente teve, é, não se ter a cobertura esportiva que o NBB merece vai ser ruim para todo mundo, assim, todo mundo vai sair perdendo. Então a gente torce para que a divulgação dos protocolos seja rápida e que dê tempo de todo mundo se adequar para poder, claro, participar da cobertura, trazer informações como todos os veículos costumam fazer todas as temporadas, não só os veículos maiores, né? Mas também aquela galera que está chegando agora e que também quer informar sobre o basquete, porque acho que todo mundo sai ganhando. E tem muita gente querendo informar dessa galera nova, viu? Isso é uma coisa que eu vejo com muito ânimo, que tem uma moçada aí que tá... Moçada, olha só, gente. Até agora eu era o galera nova, né? Eu já tô falando dos moleques que estão vindo aí. Que beleza. Sim. A gente tá ficando muito velho. Mas tem muita gente nova aí começando a cobrir o basquete nacional também. Isso é muito legal. Você falou da Liga Nacional de Futsal. Minha experiência foi com o Campeonato Paulista de Basquete, né? E não teve protocolo, basicamente. Né? O protocolo é colocar a arquibancada o mais longe possível. A arquibancada não, os jornalistas o mais longe possível da quadra, lá em cima da arquibancada. Não pode fazer entrevista, não pode fazer nada. Ele basicamente liberou os jornalistas para assistirem a partida em quadra. Né? Não foi feito um protocolo que permita que a gente realize nosso trabalho. Né? Basicamente só deixou a gente entrar no ginásio. E isso também não é protocolo, isso é afastar a imprensa do que ela deve fazer da melhor maneira possível. Então, tomara que no NBB isso seja diferente. Mas sobre a equipe, tem mais algum ponto que você queira falar? É isso? Qual que é Não, a acho que é expectativa isso. geral? A expectativa que eu tenho em relação ao Brasília é que o time não sofra tanto quanto sofreu na temporada passada, porque é um time que, claro, começou a treinar um pouco atrasado, mas é um elenco experiente e que pode contornar as dificuldades e, e sem dúvida, fazer um papel melhor do que o da temporada passada. Torcer para que o time não tenha tantos problemas extra-quadra, porque isso sem dúvidas atrapalha, e não adianta contemporizar e dizer que não, porque isso atrapalha e atrapalha muito. Mas a gente torce para que o time se encontre, né? É uma vida nova para o Brasília e a gente torce para que a equipe se encontre fora de quadra e possa
colher esses frutos dos resultados da organização mesmo, né? Do time conseguir se reinventar nos dois aspectos, né? Dentro e fora de quadra, para conseguir resultados melhores e colocar a Brasília de novo no lugar onde a cidade merece, onde a cidade se acostumou a estar, né? Com tantos títulos brasileiros, títulos internacionais, é o maior vencedor é o time com a cidade, né? Vamos colocar como a cidade com mais títulos de Liga Sul-Americana no Brasil. E claro que o torcedor se acostumou a vencer e está com saudade de vencer, de levantar troféu, de ver desfile em carro aberto. A gente torce para que o Brasília possa se organizar para voltar a esse patamar. Você falou dos títulos da Sul-Americana, me veio na cabeça o vídeo institucional, né, que a equipe divulgou na última semana. A gente está gravando isso no dia 21 de outubro, e foi muito legal, né? Lembrando toda essa tradição do time do basquete e tudo mais. Só uma última informação que eu até tinha anotado aqui, olha só, para a gente falar lá no começo do programa e acabou passando batido, eu acabei esquecendo. A pré-temporada da equipe são basicamente treinamentos em Brasília e alguns amistosos, né? Sem nenhum jogo oficial, sem nenhum torneio pré-NBB para o Brasília nesse ano. Confirma? Confirmado. E aí até uma informação legal, né? O Brasília vai jogar contra o Minas no dia 2 de novembro, no feriado de finados. E é bacana ver que o time vai se testar contra um time muito forte, né? O fortíssimo elenco do Minas vem até Brasília, vai fazer um amistoso primeiro com o Cerrado, no dia 31 de outubro, e depois joga contra o Brasília no dia 2 de novembro. É uma pedreira que o Brasília tem pela frente, mas eu sou totalmente favorável a esse tipo de amistoso, porque por mais que ele possa te dar um choque de realidade, é um amistoso que te mostra onde você realmente precisa melhorar. Então, e também mostra o nível em que o time se encontra. Então, eu sou totalmente favorável a esse tipo de amistoso, né, de jogo treino, que seja, porque mostra as deficiências do time. Houve a possibilidade de jogar contra outras equipes, como a própria Unifacisa, mas acabou não dando certo, e aí o Minas vem até Brasília, e o Ronald vai jogar contra o Brasília pela primeira vez na carreira. Verdade, né? O Ronald, vida inteira profissional dele no Brasília, vai enfrentar agora o ex-time. Lucão, Xará, já agradeço previamente aqui a sua participação, mas agora a palavra é sua, espaço aberto, você pode falar do que você quiser. De basquete, de futebol, de imposto de renda, de situação amorosa, do seu apartamento que você está montando e eu estou acompanhando no Instagram, do que você quiser agora, o espaço é teu. Cara, na verdade, acho que é sempre Suas redes boa agradecer sociais a também, oportunidade de. as redes A sociais oportunidade também. Não, vamos falar então. Podem me seguir lá no Twitter. De vez em quando eu tweeto umas groselhas lá. Falo sobre basquete, falo sobre futebol, falo sobre esporte em geral. L_MAG32. Se quiserem seguir lá, estamos aceitando. E eu acho que assim, Lucas, primeiro eu agradecer a oportunidade de falar com o pessoal da Locomotiva Esportiva de novo, é um veículo que eu acompanho já há algum tempo. Pessoal de Bauru sempre muito gente boa, muito hospitaleiro. E é sempre bom falar de esportes em geral, né? O esporte em Brasília, a gente está vivendo uma fase agora que há muito tempo não vivia. São dois times da cidade do NBB. O Brasília Vôlei voltando à Superliga A feminina. Começou até a jogar o Campeonato Mineiro hoje como preparação para a Superliga, né? O Campeonato Mineiro que está com o Minas Tênis Clube, o Uberlândia, o Valinhos e o Brasília. É um campeonato Minas, São Paulo, Brasília. Mas é muito bacana ter outro time na elite do esporte. E na Série D, no futebol, quando depois de muito tempo, o Brasília está voltando a ter motivos para comemorar no futebol. Pelo menos na Série D, Gama e Brasiliense são líder e vice-líder, respectivamente, do grupo 6. E aí já estão despontando aos poucos como candidatos ao acesso para a Série C, o que seria muito legal para o futebol de Brasília, que não tem um acesso. Não me lembro nem desde quando, talvez o último acesso tenha sido em 2004 com o Brasiliense, mas depois de lá foi só derrota, só rebaixamento. E o Gama é um rolo compressor, se vocês estiverem curiosos aí, corram atrás um pouquinho das informações do Gama. O time nos últimos, eu fiz as contas, assim, eu posso até estar errado no que eu vou falar, mas o Gama nos últimos 42 jogos venceu 35, empatou 6 e perdeu 1.
Então é um time que também tem problemas de salário, tem problemas extracampo, mas que quando entra no gramado, entra para resolver. É um time muito legal de assistir. O Brasiliense também está bem. Perdeu só um jogo na Série D, que foi para o próprio Gama. E é isso aí. Vamos torcer para que o Sport de Brasília volte a dar alegrias para o morador da cidade, porque tem muito tempo que o torcedor não tem o que comemorar. Show de bola, Lucão. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer ter você por aqui. Olho no Brasília, galera. Essa temporada promete. Tem jogadores muito interessantes. Eu, particularmente, estou muito curioso para ver o CM em quadra também. E é isso aí. Dia 10 de novembro começa a NBB. O Brasília estreia dia 14, igual a gente falou aqui, contra o Paulistano. Não esqueça de seguir a Locomotiva nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Se você estiver acompanhando esse podcast pelo YouTube, também deixe o seu like, se inscreva no canal. Ou se você estiver pelas inúmeras plataformas de podcast, estamos em quase todas aqui do Brasil. O meu muito obrigado. Lembrando, ontem lançamos o episódio do Bauru Basquete. Nos próximos dias lançaremos as outras equipes conforme a ordem alfabética dos clubes participantes do NBB, sempre com convidados especialistas nessas equipes. E também agora temos o nosso PicPay da Locomotiva Esportiva, caso você queira nos apoiar para continuarmos o projeto muito bem financeiramente, pode dar qualquer valor lá para a gente que estamos aceitando. Vamos agradecer do fundo do nosso coração. Bom, galera, é isso. Até amanhã com o episódio do Campo Mourão. Até tive que pegar a colinha aqui porque é tanta equipe nova nesse início de alfabeto, né, com A, B, C, D, que eu até me confundo. Amanhã é o episódio do Campo Mourão. Eu aguardo vocês. Muito obrigado, Lucas, novamente. E